Olá, queridos alunos, Rede Municipal de Tijuca, sexto ano, professora Daniela, para mais uma aula de História com vocês. A gente vai falar de processo de sedentarização, formação das primeiras aldeias, revolução agrícola e revolução urbana, dando continuidade ao tema da aula passada com a professora Leoplécia, que foi a Revolução Neolítica. Certo? Vamos lá? Sedentarização, revolução agrícola. Tá? Cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a cultivar plantas comestíveis e criar animais. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária, que é a criação de animais, causou grande transformação no modo de vida desses grupos, mudando o curso da humanidade. Gente, a partir do desenvolvimento da criação da agricultura e da criação de animais, o homem não necessariamente precisava acordar e sair em busca de alimentos. Né? A partir desse momento, ele passou a cultivar o seu próprio alimento, bem próximo no que seria o seu quintal de casa, digamos assim. O processo de desenvolvimento da agricultura e da pecuária aconteceu em diversas regiões do mundo. Gente, esse mapinha que vocês têm aqui, né? Regiões de origem das plantas e dos animais domesticados, as áreas de cultivo das plantas. Eu até coloquei uma atividade, depois que eu já tinha colocado a atividade não na plataforma, né, mas na lousa digital. Então o arquivo já estava lá, não consegui mudar o arquivo da lousa. Mas vai ter uma atividade para vocês identificarem, né, as regiões em que surgiram os primeiros cultivos, né, de animais e de plantas. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o sudoeste da Ásia, onde se desenvolveu o porco, a galinha, tá? Aqui na nossa correspondente, né, alguma parte que pega o atual território do Brasil, o que a gente tem ali? Abacaxi, centeio, abóbora, tá? O que mais? Na América do Norte, né? Aqui seria girassol. Depois vocês vão identificar na página 300, pessoal, desculpa, tá? Do módulo 1. Vocês olhem na legenda atenciosamente. É um mapa bem interessante porque ele identifica, né, aonde surgiram, então, os primeiros cultivos de animais e de plantas que fazem parte, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que revolucionaram, né? O que é essa revolução agrícola? Vai mudar completamente, né, a vida do ser humano. Como eu falei para vocês, a partir desse momento, não há mais a necessidade de eu ter que acordar e sair em busca de uma caça ou em busca de uma raiz, né, de um fruto, alguma coisa, porque eu já vou passar a ter, né, esse alimento no meu quintal de casa, tá bom? Vamos lá, próximo. Gente, o resultado desse cultivo, né, vai ser o que a gente chama de produção descendente ou excedente de produção. O que acontece? As sociedades, elas perceberam que com a agricultura elas passaram a produzir bem mais do que elas consumiam. O que elas começaram a fazer? Armazenar, tá, a sua produção. Então aqui a gente está vendo o cultivo, né? E aqui seriam os armazéns, tá? Isso ocasionou o aumento da população, que passou a ter alimento, né? E as pessoas passaram a se fixar, tá? A gente vai ver, né, nos próximos slides, e também com a professora Léo, ela vai explicar para vocês. Eles começaram, as primeiras aldeias, ou as primeiras pessoas que começaram a cultivar esses alimentos, eles passaram a se fixar próximos dos rios, tá? Devido a um fenômeno natural que vai ocorrer em questão das cheias dos rios e vai deixar essas terras férteis, né, quando baixa, cheio. Mas esse fenômeno eu deixo com a professora Léo explicar para vocês na próxima aula, tá? Então eles começam a se fixar próximo dos rios por uma questão, né, principalmente da fertilidade e também questão de irrigação e de acesso à água, tá? E começam a se tornar sedentários. Sedentários não no sentido, né,
que a gente tem sedentarismo, aquela doença sedentária, né? Sedentário no sentido de se fixar no mesmo lugar, correto? Então, passa a ter uma residência fixa. A gente trabalhou no Paleolítico, né? Quando o homem não tinha o conhecimento da agricultura e nem da pecuária, então ele era nômade, lembre-se disso, ele precisava ficar se deslocando, né? De tempo em tempo, quando esses alimentos entravam em escassez, e a partir então da Revolução Agrícola, ou seja, do surgimento, do desenvolvimento da agricultura e da pecuária, esse homem ele vai se tornar sedentário, ele vai se fixar em um lugar. Aqui a gente volta a falar do sedentarismo. Desculpa, pessoal, avançou aqui. Gente, como os homens, né, eles não precisam mais todos, tá? Já existe uma quantidade suficiente de pessoas produzindo alimentos, eles começam a desenvolver outras atividades, né? O que acontece? Enquanto uns se dedicam, por exemplo, à agricultura, outros começam a se dedicar à construção de casas, como vocês podem ver, trabalho com barro e argila, né, as cerâmicas, isso é muito importante para armazenar esses cereais, né, os grãos que eles passam a colher, fabricação de cestos, tecidos, ferramentas, tá? Tecido para vestimentas. Então vai ter toda uma complexidade. Aqui a gente tem outra imagem, né, que além desse excedente, né, aquilo que se produziu a mais, ele também vai oportunizar o desenvolvimento de uma outra atividade muito importante, que é o comércio. Porque essas aldeias, né, que vão se formando, elas passam a funcionar num sistema de troca. Ainda não existe uma moeda, mas, por exemplo, eu produzi muito centeio e preciso de frango, né? Então vai haver uma troca. A aldeia ao lado produziu muito, criou, né? Tem galinha em excedente, né? Produziu além, excedeu, produziu além, tem o suficiente para alimentar a sua aldeia, ela vai trocar com a outra aldeia que produziu centeio, né, em excedente, em quantidade maior, certo? Essa produção em excedente, sistema de trocas, vai dar origem à atividade que a gente conhece como comércio, que hoje é baseado, né? Você precisa da mercadoria e você entra com a moeda, mas naquela época era num sistema de trocas e naquilo que você produziu em excedente, correto? Imagenzinha ali, só para vocês, né? Só vou voltar aqui para vocês. Bem interessante, né? Então a gente começa a perceber aqui a atividade da cerâmica, né? Muitos com a cerâmica, outros, né? Os cestos eles estão cheios daquilo que se produziu a mais do que pode ser trocado. Essa troca levou ao desenvolvimento do comércio, lembre-se disso, tá? Desculpa. Com a necessidade de melhorar a produção, diversas soluções foram sendo elaboradas, construção de diques, tá? Os diques, pessoal, para levar a água, né, os canais de irrigação para levar a água às regiões mais distantes do rio. Até porque a gente está falando de áreas que vocês vão perceber onde surgem as primeiras civilizações, as primeiras cidades. Vocês vão estudar na próxima semana, né, com a professora Leuclécia. As regiões são desérticas, então as áreas férteis elas vão ficar restritas, muito próximas ao rio. Então os homens eles começam, né, olha que interessante, como levar, né, essa água para as regiões mais distantes. Então eles começam a construir esses canais de irrigação que a gente chama. Seria abrir uma vala e desviar o curso do rio, tá? Bom, a sociedade começa a se dividir, se organizar, né? A gente já falou sobre isso. O que vai acontecer? Vai ocorrer a especialização do trabalho, a gente já falou sobre isso, né? A gente vai ter, por exemplo, o trabalho do pescador, do agricultor, do artesão, né, do guerreiro, grupos desenvolvendo atividades diferentes, tá? O que isso vai levar? Vou passar aqui.
Bom, tudo isso, gente, vai levar a uma complexidade. A gente pode ver aqui, né, essas aldeias elas vão crescer, vão se tornar cidades, né? Isso vai exigir a organização de um governo. Por quê? Porque senão começam a surgir conflitos, ninguém se entende e vai precisar de regras para organizar essa sociedade para que todos possam, né, viver em harmonia, digamos assim, tá? Então, a gente vai ter esse governo na forma de um líder, que ele vai ser, geralmente, ele é um líder religioso também, né? Ele vai organizar as relações políticas e sociais, digamos ali, e também as questões religiosas. Ele está falando das primeiras cidades que surgiram na Mesopotâmia. Na próxima aula, a professora Léo vai falar para vocês, tá? Tem a questão... Bom, gente, para organizar isso tudo, a gente vai chamar, na verdade, a organização política desse território, né, que vai ser feita por um líder, a gente chama de governo, e esse governo ele vai administrar o que seria um território, um estado. Tá? Essa organização política é chamada de estado. Hoje, por exemplo, nós moramos no Brasil. Tá? A cidade de Tijucas, ela é uma cidade que ela está atrelada ao estado de Santa Catarina e ao Brasil, que também é um estado. Por quê? Porque onde que eu quero chegar com vocês? Nessas primeiras aldeias, a gente vai ter o surgimento das primeiras cidades, né? E, na verdade, eu vou deixar uma pesquisa para vocês, não quero falar muito na questão das cidades-estados, né? Mas o que seriam essas cidades-estados? A gente vai ter o surgimento, então, das cidades-estados. Isso é uma pesquisa, já vou falar para vocês, tá? Mas lembrando, então, que para organizar toda essa sociedade complexa, vai precisar de um governo, tá? Para ter leis, né? Um exército para proteger os conflitos. É uma sociedade complexa, vai precisar bem mais do que apenas produzir alimentos, né? Que é o que a gente tem hoje, né? Nós temos um país super complexo para administrar, tem a questão das secretarias, o próprio município de Tijucas, né? Ele tem a Secretaria da Educação, que é responsável, então, por organizar a educação do município. Ele tem a Secretaria da Saúde, que trabalha com a questão de organizar, né, a saúde, saneamento básico e assim vai. Tá? Então, precisou de um governo para organizar essas complexidade que foi o surgimento das cidades. Elas deixaram de ser pequenas aldeias, né? As pessoas deixaram de viver em grupos, em pequenos grupos, na verdade, e passaram a viver em cidades, as primeiras civilizações, tá? Pessoal, acho que por enquanto, né, a questão da explicação era isso. Vamos para as atividades. Se ficar alguma dúvida, eu peço a vocês que como a aula ela não é ao vivo, eu sei que ficam algumas dúvidas, a gente está à disposição, né, para sanar as dúvidas de vocês. Aqui eu tenho algumas perguntas, né? Essas aqui vocês vão marcar na plataforma, tá? Falei para vocês que eu coloquei mais uma atividade para identificar, então, as áreas de cultivo, onde surgiu, por exemplo, o tomate. Vai lá na apostila, na página 300, inclusive tem no material, eu coloquei, no material que eu produzi para vocês, eu coloquei esse mapa, tá? Então, vai lá na página 300, aonde que surgiu, em que região do mundo surgiu o tomate? Vai lá, foi no sudeste da África, foi na América do Norte. Identifica essa região e coloca ao lado do vegetal ou do animal, tá? E aí depois eu peço para vocês fazerem uma pesquisa rápida, né, sobre o significado da expressão cidades-estados. Eu até tinha pedido para vocês escreverem, responderem em seguida, né, se no Brasil existem cidades-estados. Mas vamos deixar isso para um outro momento. A pesquisa que vocês vão fazer, está lá na plataforma, qual o significado da expressão cidades-estados. O que isso quer dizer? Tá? Lembrando que vocês, né,
Eu falo a vocês porque eu não moro em Tijucas, então toda vez que eu vou me referir a Tijucas eu me policio, né? Mas lembrando que nós estamos no município de Tijucas, que é uma cidade ela está atrelada ao estado de Santa Catarina, que está atrelado à União Federal, que é o Brasil, né, o estado. Então, nada pode ser feito em Tijucas que vá de encontro, por exemplo, às leis em Santa Catarina e às leis no país. Tem que haver uma harmonia. Então, isso é o município de Tijucas. Agora eu quero saber como é que funcionam as cidades-estados que vão surgir lá com as primeiras cidades. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos à disposição, esclarecimentos, só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Até a próxima, continuem se cuidando. E desculpa pelos errinhos, né? Mais uma vez eu falo para vocês, como a aula é gravada, infelizmente é assim mesmo. Abraço!